aqui, ó, fica aqui um pouquinho. E ele vai tentando te enrolar e te enrolar. Não, olha, você está fazendo tanta coisa, você é muito frutífero, você está fazendo tanta coisa. Mas quando não é o propósito de Deus, a gente faz e faz e faz e não é nada. Você já teve essa sensação na sua vida? Você estava fazendo muitas coisas e não estava fazendo nada? Andando, correndo, se cansando, sem sair do lugar. Mas quando você está no propósito de Deus, às vezes você não tem tanta atividade. As pessoas às vezes podem até pensar, poxa, você está mal, você está desviado. Ah, não, filho, eu acabei de encontrar meu caminho. Você pode às vezes deixar coisas grandes aos olhos dos homens, que te davam status, que te davam valor. Mas você sabia que não era aquilo. Era nuvem sem água. Já viu nuvem sem água? Você acha que vai chover um tantão? Aquela nuvem troveja, escura. Não cai uma gota d'água. Assim muitas vezes é a nossa vida. E aí, quando nós tomamos o caminho certo, muitas vezes é um caminho muito mais simples, menos honrado aos olhos dos homens, mas você sabe que você está no caminho certo. Outras vezes o Senhor quer te dar um caminho que você não tem coragem, de tão grande que é. De tão grande que é. Você é tímido, você tem medo. O Senhor tem que tirar a covardia do seu coração, te dar ousadia para você assumir grandes coisas que, para você assumir, você vai ter que aprender a lidar com os olhos dos homens, né? Uau! Você é demais! Olha só que coisa grande que você está fazendo! Então o Senhor, Ele tem que nos preparar, né? Para nós podermos conseguir trilhar o nosso caminho. Qual é o propósito de Deus para mim? O que Deus quer que eu faça? Se você parar para perguntar, sabe o que vai acontecer? Deus vai te responder. Deus vai te mostrar. E aí, meu filho, acabou. Não tem mais desculpa. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não vai ter mais ignorância. Você vai estar consciente do que Deus quer que você faça. E você só tem uma opção: cumprir o seu chamado. Quando você sabe o que Deus quer que você faça e você não faz, você vive a vida mais miserável que existe. Pode estar numa mansão, mas se não era o propósito de Deus, é uma vida miserável. Miserável. É a história daquelas moças que cedem à tentação, acabam se casando com homens que não era o propósito de Deus para a vida delas, vivem uma vida miserável. Às vezes, cheia de joias, cheias de riquezas naturais. Às vezes o pobre do marido até ama ela de verdade, tenta fazer ela feliz, mas não consegue. Por quê? Porque ela sabia que ela não devia estar ali. Mas não vai divorciar porque não era de vontade de Deus, não. Porque no dia que você casou, acabou, virou a vontade de Deus. No dia que você casou, já virou a vontade de Deus. Porque tem muita gente separando no nosso meio, dizendo, não era a vontade de Deus lá no início, isso vira desculpa para separar. Não, agora carrega sua cruz, minha irmã. Pronto. Então, gente, vamos vigiar. Porque muitas coisas vão tentar nos dissuadir, nos tirar do propósito de Deus. E nós vamos pagar o preço e vamos sofrer as consequências. Quando nós sabemos qual Ele é e nós não obedecemos, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Vamos viver uma vida miserável, é muito difícil viver fora do propósito de Deus. Deus pode fazer grandes milagres e restaurar aquilo que foi perdido.
mas não sem muitas lágrimas e dor. Então vamos decidir agora fazer a vontade de Deus, amém? Vamos decidir agora cumprir o propósito do Senhor. Quando nós temos uma rota para um foguete, ele tem um alvo onde ele quer chegar. A rota, ela está pré-determinada. Você sabe, os cientistas, os engenheiros, eles sabem exatamente a direção que o foguete tem que ir para chegar lá. E são milhares de quilômetros de viagem. Às vezes o foguete sai bem na direção da rota, na direção do alvo, e ele desvia assim 1 milímetro da rota. Os cientistas, os engenheiros, eles podem pensar, não, foi muito pouquinho o desvio, não vai atrapalhar. Mas daí a milhares de quilômetros, aquele pequeno desvio vai levar o foguete a um lugar totalmente diferente. Então nós temos que vigiar mesmo, passo a passo na nossa jornada. Estou na rota? Estou na direção certa? Isso aqui vai me pesar e eu vou sair do lugar? Vou sair da rota? Vai me puxar para um lado ou para o outro? Vamos vigiar. Porque se nós ouvirmos do Senhor o que Ele tem para nossas vidas e sairmos da rota, nós vamos ser muito infelizes, muito tristes. Vamos viver uma vida muito difícil, muito triste. Não que na rota não seja difícil, né? Difícil não é uma palavra ruim. Bem, como então saber qual é o chamado específico de Deus para mim? Em Efésios 4, nós lemos que Deus deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. Ele deu dons a cada pessoa. Em 1 Coríntios nós lemos que Deus, Ele manifesta o Espírito através da distribuição específica de dons. Ele dá dons, habilidades, aptidões para cada ser humano. Eu quero dar aqui, a primeira dica é essa. Quais são as suas aptidões? Quais são as suas aptidões? Quais são os dons que você identifica na sua vida? Tem um livro muito lindo, chama-se Quem é Você no Corpo de Cristo? Existem muitos livros hoje lidando com isso, para você descobrir quais são os seus dons ministeriais, suas aptidões naturais. Faça um teste. Procura um psicólogo cristão e fala, olha, eu quero me conhecer melhor. Em que eu sou bom? Em que eu sou bom? O que de melhor Deus colocou em mim? Porque certamente Deus distribuiu seus dons para cumprir o seu propósito. Deus colocou dons e aptidões em nós para o cumprimento do propósito. Nós não lemos que todas as coisas cooperam? Tudo que você tem, meu irmão, coopera para o cumprimento do seu propósito. E às vezes a gente precisa acordar alguns irmãos. Pode ser às vezes difícil a gente falar a verdade, mas a gente precisa colocar as pessoas na linha. Uma vez um irmão chegou para mim, agora em janeiro, num congresso lá em São Paulo. Falei assim, Ana Paula, por favor, eu preciso conversar com alguém que tenha experiência na área do Ministério de Louvor. Eu falei, pois não. Olha, tem 15 anos que eu espero o cumprimento de uma promessa de Deus para mim. É mesmo, irmão? Não desanima não. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas qual que é essa promessa? Ele falou assim, é que Deus me disse há 15 anos atrás, e volta e meia alguém vem me falar,
que Ele vai me usar no ministério de louvor, cantando, liderando louvor, que eu vou gravar CD, vou compor canções. Eu falei assim, que bom, irmão, mas qual que é o problema? Você já está servindo ao Senhor nessa área? Você já está servindo no pouco? Porque às vezes você está esperando o Senhor, né, te levantar, mas você não está se humilhando, você não está começando. Você já está no ministério de louvor da sua igreja, por exemplo? Já está dirigindo louvor numa célula, num grupo de crescimento, num grupo caseiro? Ali no pouco, você já está servindo ao Senhor no ministério de louvor? Eu disse, não, sabe qual é o problema? Eu sou muito desafinado. Eu não consigo cantar no tom. Já tentei aula de canto, eu não tenho entonação. Eu não consigo cantar no tom. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. O que eu falo para o irmão, né? Que eu já estava encorajando ele a confiar, a esperar. Eu falei, nada disso. Eu falei, olha meu irmão, que Deus pode fazer um milagre e te dar uma nova voz, Ele pode. Não pode, gente? Eu vou questionar isso? Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho uma certeza que Deus já te deu dons, já te deu habilidades, que já estão aí dentro de você, que Ele colocou para o cumprimento do propósito. Enquanto Ele não faz o milagre na sua voz, e se Ele não fizer o milagre na sua voz, use o que de melhor Deus já te deu. Tem 15 anos que você está esperando para pegar um microfone para cantar? Deus já te deu dons e habilidades para você usar para a glória dEle, para a sua glória. Então use, descubra o que é que você tem de melhor para oferecer ao Senhor. Quem sabe você é um bom ouvinte. As pessoas podem vir compartilhar o que elas sentem com você. Os seus conflitos, você ouve. Você é aquele ombro amigo. Você pode dar bons conselhos, mas o que você faz melhor é ouvir. Quem sabe você é um excelente artista plástico, mas não descobriu ainda. Mas as poucas coisas que você já mexeu de artesanato, você faz tudo muito bem. Invista nisso. Invista nisso. Eu não sei qual é o seu dom. Você é um excelente administrador. Organizar as coisas é com você. Invista nisso. Você é um escritor? Invista nisso. Escreva seus poemas. Escreva os seus romances, as suas novelas. Escreva seus livros. Invista nisso. Tudo em nós existe para o cumprimento do propósito. Diga, tudo em mim existe para o cumprimento do propósito. O que é que está aí dentro de você? Lembra lá de Moisés? Ele nasceu, foi posto no Nilo, chegou às mãos da filha de Faraó. Ele foi criado aonde, gente? Dentro do palácio. Ele convivia com Faraó. Ele conhecia tudo dentro daquele lugar. Ele conhecia o protocolo. Ele sabia como as coisas funcionavam no Egito, ali no palácio de Faraó. Ele precisou disso? Precisou. Quantas audiências ele teve com Faraó? Qual é a sua formação? Sabe aquele diploma que você guardou? Pode ter certeza que Deus vai usar para o cumprimento do propósito. Todas as experiências que nós passamos na nossa vida contribuem para o cumprimento do propósito. Até mesmo as mais amargas. José, lembra de José? Até a traição dos seus irmãos, fazendo com que ele fosse vendido para o Egito. No final da vida dele, quando ele estava lá, já cumprindo o propósito como governador do Egito, ele disse para os irmãos, não chorem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus usou para o bem.
para o cumprimento do propósito. Se não fosse tudo aquilo que ele passou, ele não estaria cumprindo o propósito. Sabe aquelas experiências mais amargas que você tem, aquelas lembranças doloridas? Deixa Deus sarar suas feridas e dizer para você, olha, eu vou usar isso para a minha glória. Eu vou usar isso para o cumprimento